ti eu vejo uma nuvem menor que a mão de um homem. Silêncio e respeito contidos no peito. O momento chegou. Arco-íris no breu, mancha escuro do céu, que em coro celebra a Deus. A nuvem se expande agora já grande, reluz a vitória e anjos dão glória a Cristo, cantando santo, santo é o Filho, e quem majestade vem pra buscar, vem resgatar aos seus filhos que tanto amou. Vem pra mudar, vem transformar esse mundo que tanto pecou. Vem construir, vem redimir, terminar com o mal e ao seu povo se unir. Ele vem pra sempre. Ele vem pra sempre. O som do clarim soa como o trovão, tremor que abre as tumbas no chão. Eu tento conter a emoção ao rever os irmãos que um dia perdi. Abraços saudosos, reunião milagrosa e os santos vestidos de luz relembram da cruz o plano de salvação e erguem sua voz em louvor ao Cordeiro que um dia trouxe a graça e o perdão. E quem majestade Vem pra buscar, vem resgatar aos seus filhos que tanto amou.
Olá, irmãos, boa noite, graça e paz do Senhor Jesus. Hoje, dia 17 de maio, vamos dar início ao nosso culto solene, o nosso culto de adoração ao nosso Deus, de louvor e adoração ao nosso Deus. Mas antes eu gostaria de saber como vocês estão, como passaram essa semana. Espero que todos estejam bem, espero que todos estejam felizes, né? Que o Senhor tenha abençoado a vida de cada um de vocês e mais uma vez externar a nossa saudade dos irmãos, mas nós agradecemos ao Senhor de forma muito especial e louvamos a Deus porque temos a internet para entrar em contato com os irmãos e desta feita nos reunirmos de forma virtual para também louvarmos e adorarmos ao Senhor. Eu aqui na minha casa, você aí na sua casa com sua família, eu aqui também com a minha família, mas juntos, no mesmo espírito, no mesmo pensamento, no mesmo intuito que é adorar ao nosso Deus, dedicar o nosso louvor e a nossa adoração ao Senhor. Que bom, né? Eu convido você a passarmos esses momentos juntos para exaltarmos o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o seu santo nome. Por isso, vamos ao nosso prelúdio e eu peço que você medite na letra desse cântico em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer da gente acreditar. E quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra, encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu da cruz. É certo que provas irão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Querido Senhor. Amém. Aleluia, irmãos, graças a Deus, né? Depois do nosso prelúdio, eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia. A minha está aqui
abrir a sua Bíblia lá no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 6. Nós vamos fazer a leitura do versículo 21, ou do versículo 25 ao versículo 34. Eu gostaria que você acompanhasse essa leitura, que abrisse a sua Bíblia, a palavra de Deus, para a nossa leitura devocional nessa noite. Amém, queridos? O Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 6, versículos do 25 ao 34. Diz assim a palavra do Senhor. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: o que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Palavra do Senhor, graças a Deus. Que maravilha! Que você medite na palavra do Senhor, que esta palavra edifique a sua vida, em nome de Jesus. Nesse momento, eu convido a nossa irmã presbítera Miriam, que fará uma oração de adoração nesse momento. Amém, queridos? Graça e paz, irmãos. Vamos orar nesse momento. Baixe suas cabeças, né? E oremos ao Deus que pode todas as coisas. Pai Celestial, nós te agradecemos, ó Deus, por tudo, Deus, que tu tem feito nas nossas vidas, na vida da nossa igreja, na vida da nossa nação. Queremos, ó Pai, no nome de teu Filho amado Jesus Cristo, pedir pela nossa nação, Senhor, por todos aqueles que estão na frente dos hospitais, por todos, ó Deus, que estão passando por essa enfermidade, Senhor. Que tu tenha misericórdia, Deus. Ó Pai Celestial, queremos te pedir, Deus, que tu tenha misericórdia de nós, que tu tenhas misericórdia, Senhor, do nosso Brasil, ó Deus. Repreende, Deus, essa epidemia. Ó Deus, queremos te pedir em nome de Jesus, Senhor. Toma a direção da nossa igreja, Senhor amado. Que cada irmão se fortaleça cada vez mais. Sabemos que é difícil, ó Deus, às vezes estar longe do convívio dos nossos irmãos, Senhor.
mas que Tu possa nos ajudar, Deus, a podermos, nesses momentos difíceis, nos fortalecer, nos dar força nessa caminhada. Nos ajuda, Deus, a sermos fiéis, Senhor, em todo momento da nossa vida, com nossos dízimos, com nossas ofertas, a sermos fiéis, ó Deus, com Ti, Senhor. Aonde nós estivermos, possamos dar testemunho de Ti, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, toma à frente, Deus, das nossas vidas, e que possamos, ó Deus, continuar firme e forte na Sua caminhada, porque nós sabemos, ó Deus, que daqui por diante as coisas vai mostrar, Senhor, quem somos verdadeiramente, Senhor. Que possamos ser servos fiéis a Ti, ó Pai. Não importa o que possa acontecer daqui por diante, mas possamos ser fiel a Ti, Deus. Continua abençoando na nossa igreja e a cada irmão que faz parte dela. E principalmente o nosso irmão e pastor Célio. Ajuda ele, Deus, nesse momento também, para que ele possa permanecer fiel, Deus, e possa trazer a Tua palavra à nossa igreja, Senhor. Obrigada, Jesus, por tudo. Perdoa nosso pecado em nome de Jesus. Amém. Olá, irmãos, estamos de volta. Louvamos a Deus pela palavra lida, pela oração de adoração ao nosso Deus, pois esse é o motivo de estarmos reunidos hoje, mais uma vez, para louvarmos e adorarmos o nome do Senhor Jesus. Que coisa maravilhosa! Como é bom servirmos ao Senhor, como é bom entoar hinos de louvores ao nosso Deus, como é bom dizer que Jesus é bom, né? E que Ele está nos conduzindo em todos os momentos, está conosco em todos os momentos do nosso dia a dia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu agora convido você a estarmos juntos por alguns momentos, louvando ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e depois dos louvores, nós voltaremos para mais um momento do nosso culto nesta noite. Vamos louvar ao Senhor, louvar com alegria. Para que o mundo
Meus queridos, a palavra de Deus nos mostra que todos nós somos pecadores pela nossa natureza humana. Nós estávamos destituídos da glória de Deus. Nós estávamos condenados à morte eterna. Então, Deus enviou o seu Filho para que essa realidade fosse modificada em nossas vidas, para que deixássemos de ter como castigo a morte eterna e agora tivéssemos a redenção através de Jesus Cristo. Pelo seu sacrifício, nós poderíamos novamente ter acesso a Deus e vida eterna com o Senhor através de Jesus Cristo. Os nossos pecados foram perdoados e o motivo do perdão foi o sangue de Jesus Cristo que nos possibilitou esse perdão, esse gesto tão extraordinário de amor de Deus para com todos nós. Mas nós somos pecadores e precisamos do perdão diário do Senhor. Precisamos em todos os momentos reconhecermos as nossas limitações e que precisamos do Senhor. E eu convido nesse momento você a fechar os seus olhos, curvar as suas cabeças e vamos juntos falar com o Senhor, pedindo perdão a Ele por todas as nossas falhas, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, louvado seja o teu santo nome. Pai queridos, estamos aqui em tua presença porque sabemos, Senhor, que precisamos de ti. Sabemos, ó Deus, que somos falhos. Pai querido, mesmo estando nesse isolamento social, nós temos pecado contra o Senhor. Tem misericórdia de nossas vidas, Senhor. Que nós possamos, ó Deus, de forma sincera, reconhecermos as nossas falhas, os nossos pecados e diante de Ti, Senhor, com o coração contrito, de forma humilde, te pedir perdão. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor continue nos ajudando a caminhar firme, te seguindo e te servindo para a glória do teu santo nome. Nos ajuda, ó Deus. Nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Perdoados, nós cremos que o Senhor continuará nos abençoando em nome de Jesus. Vamos ouvir mais um cântico e em seguida voltaremos com a ministração da palavra de Deus. Vamos louvar ao Senhor. Quantas vezes quisessem mudar teu pensar, teu modo de agir, e ao sentir que nada adiantou, foi tudo em vão, ó irmão, eu sei que foi ruim. Mas uma coisa quero te dizer: Deus te ama assim como tu és. Mesmo quando muitos dizem que não há mais solução, Deus, Senhor, estende a sua mão. Outra vez, vai em frente e tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui as angústias vão ter fim e gozarás perfeita paz. Vai em frente e tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui angústias vão ter fim e gozarás perfeita paz.
Mas uma coisa quero te dizer: Deus te ama assim como tu és. Mesmo quando muitos dizem que não há mais solução, teu Senhor estende a sua mão. Uma vez, outra vez, vai em frente e tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui angústias vão ter fim e gozarás perfeita paz. Uma vez, outra vez, vai em frente, tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui angústias vão ter fim e gozarás perfeita paz. Uma vez, outra vez, vai em frente e tente um pouco mais. Um pouco mais. Olá, irmãos, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Queridos, eu gostaria de compartilhar nessa noite com os irmãos, baseado na nossa leitura devocional, que foi lá no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 6, versículos do 25 ao 34. Nós vemos um texto muito abençoador para as nossas vidas, uma palavra muito edificante para os nossos dias atuais, principalmente para a situação atual que nós estamos vivendo, né? Que é esse período de isolamento social, de pandemia, onde estamos todos, né, reclusos em nossos lares, em exceção aqueles que estão na linha de frente dos serviços essenciais. Pessoas que nós temos orado por elas, pedindo que o Senhor os abençoe, cuide de cada uma delas. Mas eu quero refletir num ponto importante desse texto que nós lemos, que fala sobre a ansiedade, né? Ansiedade é uma doença perigosa. Esse é o tema da nossa mensagem de hoje. Ansiedade, uma doença perigosa. Quando nós olhamos à nossa volta, nós percebemos e já ouvimos muito falar sobre esse tema ansiedade, porque a ansiedade é considerada uma das maiores doenças do nosso século. É vista por alguns estudiosos como a mãe das neuroses. Então, alguns estudiosos a classificam dessa forma, como sendo a mãe das neuroses, né? Talvez seja a doença mais democrática da nossa geração. Ela atinge crianças, jovens, mas também atinge idosos, pessoas velhas, né? Ela está presente na vida de doutores e analfabetos, ou seja, ela é totalmente democrática. Ela não se baseia pela classe social nem pelo poder aquisitivo. Ela enfia as suas garras também em religiosos, como também ela alcança os ateus.
A palavra ansiedade, ela é de origem latina, mas na língua grega ela tem sua tradução, né, como significado de estrangulamento, ou seja, apertar o pescoço, tirar o oxigênio, sufocar. Há muitas pessoas asfixiadas pela ansiedade nos tempos atuais. Vivem atormentadas, sem paz, sem descanso na alma. E certamente você deve conhecer alguém que passou por esse período tão nebuloso, ou você também pode já ter passado ou tido uma experiência tão difícil sobre esse assunto que é a ansiedade, sobre essa doença que é a ansiedade. O texto que nós lemos, né, a palavra de Deus, né, está lá no Evangelho de Jesus, em Mateus, nós vemos que o Senhor fala acerca da ansiedade, que nós não devemos andar ansiosos por nada. Ou seja, nós temos no nosso dia a dia a ansiedade inserida em nosso contexto em vários momentos. Ansiosos por várias coisas. Estamos agora ansiosos pelo término dessa pandemia, pelo fim desse novo coronavírus que tem assolado a humanidade em todo o mundo. Todos os povos têm sido alcançados por esse vírus, por esse novo coronavírus. E certamente o pedido diário é que tudo volte ao normal. Mas a palavra de Deus nos traz uma orientação que nós não devemos estar ansiosos por nada. Mas o que eu quero compartilhar com você é que você não esteja ansioso por esse momento que nós estamos vivendo, pelo seu fim. Porque tudo vai acabar. O nosso Deus, Ele conhece as nossas limitações. Ele conhece os nossos anseios, as nossas ansiedades. E o Senhor, Ele não nos prova além das nossas forças. Quando nós olhamos para o texto do Evangelho de Jesus, que segundo escreveu Mateus, nós vemos, em primeiro lugar, o diagnóstico da ansiedade. Ou seja, Jesus falou sobre os malefícios da ansiedade no Sermão do Monte. Dentro desse diagnóstico, nós destacamos 3 pontos abordados por Jesus. Primeiro, que a ansiedade é inútil, ou seja, uma vez que não podemos acrescentar sequer um côvado à nossa existência. O fato de ficarmos ansiosos não ajuda em nada, né, na solução de um problema. A ansiedade drena as nossas forças, rouba a nossa vitalidade e tira os nossos olhos daquele que está no controle da situação. Você sabe quem é. Quem está no controle da situação é o nosso Deus. Ele está no controle da nossa vida. Ele está no controle de todas as nossas ações. A segunda coisa que está nesse diagnóstico no Evangelho é que a ansiedade ela é prejudicial. Ou seja, uma vez que se ocupa de um problema, antes dele chegar, é sofrer desnecessariamente ou sofrer duplamente. É como a gente já ouviu tanto aquele ditado: sofrer antes do tempo é sofrer 2 vezes. Está provado que 70% dos assuntos que nos deixam ansiosos nunca chegam a acontecer na maioria das vezes. Muitas vezes nós estamos tão ansiosos por alguma coisa ou por algum momento e às vezes aquilo nem acontece. Por exemplo, quando vamos fazer uma entrevista de emprego, nós ficamos ansiosos, preocupados, né? Tentamos imaginar várias possibilidades que nós vamos nos deparar na entrevista e às vezes quando chegamos lá é tão tranquila e nada daquilo que nos trouxe ansiedade, preocupação acontece. Ou seja, muitas coisas que nós tentamos antecipar, 70% dela na maioria das vezes não acontecem.
Então, por isso, a ansiedade é tão prejudicial. Jesus disse que deveríamos observar as aves dos céus, no texto que nós lemos. Mesmo não semeando, nem colhendo, Deus faz o que no texto? As alimenta. Também nos ensinou a observar os lírios do campo. Pois nem Salomão, diz o texto, em toda a sua glória, se vestiu de forma tão garbosa, tão bonita como eles. Ou seja, nós valemos mais do que os pássaros e as plantas para o Senhor. E se Deus cuida dos pássaros e das plantas, certamente Ele cuidará de nós. No diagnóstico da ansiedade que o Evangelho de Mateus nos traz, a terceira coisa que ele fala é que a ansiedade é sinal de incredulidade, uma vez que os gentios que não conhecem a Deus é que se preocupam com o que devem comer, beber e vestir. Mas nós, eu e você, filhos de Deus, devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, sabendo que as demais coisas nos serão acrescentadas, ou seja, ficamos ansiosos porque deixamos de crer que Deus é poderoso para cuidar da nossa vida. Ficamos ansiosos porque queremos ficar no controle da situação em vez de depositarmos aos pés do Senhor as nossas causas, as nossas angústias, as nossas necessidades, os nossos problemas, as nossas adversidades. A ansiedade é falta de fé no Deus da providência. Esse é o diagnóstico que o texto que nós lemos faz acerca da ansiedade. E como somos ansiosos? O diagnóstico que o texto nos traz no Evangelho de Jesus é que essa ansiedade não deve ocupar o nosso pensamento. Precisamos lembrar quem somos e a quem pertencemos. Precisamos lembrar sobre os cuidados de quem nós estamos. Precisamos lembrar quem é o nosso Senhor, quem é o nosso provedor, quem é o nosso cuidador, quem é a nossa fortaleza, quem é o nosso seguro, quem tem cuidado de nós. Precisamos nos lembrar que Jesus morreu por nós, que o nosso Deus tem cuidado das nossas vidas. Precisamos lembrar o que o Senhor tem realizado em nossas vidas, em nossa casa, na nossa família até hoje. A segunda coisa que eu quero destacar nessa noite é o remédio para a ansiedade. Nós vimos no primeiro ponto o diagnóstico dela, está no Evangelho que nós lemos, no texto que nós lemos, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 6, do 25 ao 34. Mas agora nós vamos entender um pouco do remédio para essa ansiedade, quando o apóstolo Paulo escreve a carta aos Filipenses. Em Filipenses 4, 6 a 9, nós encontramos o remédio para a ansiedade. O apóstolo Paulo diz que não devemos andar ansiosos por coisa alguma. Em seguida, ele dá o remédio para a cura da ansiedade. Primeiro, orar corretamente. Filipenses 4, 6. Ficamos ansiosos porque não paramos suficientemente para meditar na grandeza do Deus que temos, nem nos dispomos a colocar em suas mãos nossos medos e necessidades por meio da oração, súplica e ações de graças. Ou seja, você tem orado, meu irmão? Você tem orado, minha irmã? Você tem depositado aos pés do Senhor as suas necessidades? Ou seja, você tem suplicado ao Senhor, você tem falado com Deus, você tem aberto o seu coração para o Senhor, falado com Ele sobre as suas necessidades, sobre as suas dificuldades.
Você tem lembrado de meditar nas grandezas do Senhor, nas coisas extraordinárias que Ele já realizou na sua vida? Muitas vezes nós queremos tomar sobre a nossa direção tudo aquilo que nós enfrentamos. Nós queremos coordenar muitas vezes as nossas ações e esquecemos que temos um Deus que tudo pode realizar em nossas vidas. Ou seja, muitas vezes nós não paramos de forma suficiente para lembrarmos das grandezas do Senhor ou para entrarmos na presença do Senhor com orações, súplicas e ações de graça. Você tem orado ao Senhor? Você tem clamado ao Senhor? Você tem suplicado ao Senhor? Essa ação, essa atitude faz parte do remédio para a ansiedade. Orar corretamente. A segunda coisa que nós aprendemos com o apóstolo Paulo é pensar corretamente. Filipenses 4:8 diz assim: a ansiedade é fruto de um pensamento errado. Por isso devemos disciplinar nossa mente para pensar naquilo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável e de boa fama. Ou seja, quando nossa mente é regida pelos princípios da palavra de Deus, não há espaço para ansiedade. No entanto, quando tiramos os olhos de Deus e o colocamos nos problemas, somos assaltados pelo medo e pela dúvida, e pela incerteza, e pela insegurança, e tudo aquilo que nos traz sentimentos desagradáveis. Porque nós tiramos os nossos olhos do Senhor quando pensamos em coisas que não agradam ao Senhor. Ou seja, os nossos pensamentos têm que estar em tudo aquilo que é respeitável, justo, puro, amável e de boa fama, como a palavra de Deus nos ensina, como escreveu o apóstolo Paulo aos Filipenses, lá no capítulo 4, versículo 8, o que tem ocupado a sua mente, meu irmão, o que tem ocupado o seu pensamento, minha irmã. Muitas vezes nós estamos nesse isolamento social e não temos parado para dedicar um tempo de qualidade ao Senhor. Nós temos ocupado o nosso dia com tantas outras coisas, ocupado a nossa mente com tantos pensamentos que não agregam em nada na nossa vida espiritual. Ou seja, nós temos dedicado muito tempo e nós temos dedicado um esforço de pensamento maior a coisas que não vão abençoar as nossas vidas. E temos esquecido das coisas boas do Senhor, daquilo que é respeitável, daquilo que é justo, daquilo que é puro, daquilo que é amável, daquilo que é de boa fama. Nós muitas vezes temos agido no nosso lar de forma errada diante do Senhor. Temos feito coisas que não agradam a Deus, temos tido condutas que não agradam ao Senhor, temos nos distanciado de Deus com ações, com atitudes, com palavras, com pensamentos. E muitas vezes temos ficado ansiosos por tantas coisas, porque a nossa mente não está sendo ocupada por aquilo que é respeitável, por aquilo que é justo, puro, amável e de boa fama, como a palavra de Deus nos orienta. O que tem ocupado o seu dia, meu irmão, o seu pensamento, o seu tempo, de que forma você tem dedicado ele ao Senhor. A terceira coisa que Paulo fala no remédio para a ansiedade é agir corretamente. Está lá em Filipenses 4:9. Paulo diz: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Não basta apenas orar e pensar corretamente, é preciso também agir corretamente. Muitas vezes você tem orado, você tem até falado ou pensado, mas você não tem
praticado, o que tem aprendido ou o que aprendeu na palavra de Deus, meu irmão e minha irmã. Muitas vezes, pelas suas práticas, todos nós temos nos afastados do Senhor. Eu não sei a situação que você está vivenciando aí no seu lar. Eu não sei qual é a realidade dos seus dias, mas você tem acesso a Deus através de Jesus. Você tem o conhecimento de Deus através da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Você certamente aprendeu muitas coisas na sua igreja, ou se você não frequenta uma igreja, com pessoas cristãs que você conhece. E aonde está esse conhecimento? Aonde está essa leitura que você fez? Aonde está essa oração que você tem feito? Se você não tem colocado em prática, se você não tem compartilhado, se você não tem exercido aquilo que você tem aprendido do Senhor. Um dos remédios para a ansiedade é agir corretamente. Terceira e última coisa que eu quero nessa noite compartilhar com os irmãos é a cura para a ansiedade. Está lá na carta que Paulo escreve aos Filipenses, capítulo 4, versículo 7. Quando oramos, pensamos e agimos corretamente, então brota cura para a ansiedade. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Quando a paz de Deus chega, a ansiedade precisa ir embora, ela tem que ir embora, ela vai embora. Em nome de Jesus, a palavra guardará, na língua grega, significa montar guarda ou sentinela. Ou seja, a paz de Deus torna-se uma muralha protetora ao redor do nosso coração e da nossa mente, de tal forma que a ansiedade não pode mais entrar. Ou seja, essa paz de Deus não é a ausência de problemas. Por isso, ela exerce todo o entendimento. Ela está presente mesmo nas turbulências da vida. Ela nos dá serenidade, não porque o problema existe, mas porque sabem que Deus está no controle da situação. Ou seja, meu irmão e minha irmã, Deus está no controle da sua vida. A sua vida pertence ao Senhor. A sua vida, ela foi comprada por um preço que ele foi de graça, mas ele não foi barato. Foi o sangue de Jesus que foi derramado lá na cruz do Calvário por sua vida, por minha vida. Então a sua vida está no controle do Senhor. A sua vida pertence a Deus. A sua vida é de Deus, irmão. Minha irmã. Não se esqueça dessa verdade que faz parte da sua vida. Você pertence ao Senhor, a sua vida é do Senhor. Então, mesmo que você passe por momentos difíceis, de angústia, de ansiedade, de medo, de insegurança, de incerteza, lembre-se que o sentinela Jesus Cristo, que o Espírito Santo habita em você e que Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Pelo que não temeremos, ainda que os montes se abalem, ainda que coisas inacreditáveis aconteçam, o Senhor cuida de nós. Ainda que nós venhamos a estar no vale da sombra da morte, nós não temos que ter medo algum, não temos que temer a nada, porque o Senhor está conosco, o seu cajado nos consola e a certeza de que Ele está ao nosso lado, conosco, em todos os momentos das nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A paz de Deus, ela monta sentinela ao redor do nosso coração e da nossa mente, e protege nossos sentimentos e nossos pensamentos
tirando os nossos olhos do fragor da tempestade e fitando os nossos olhos naquele que caminha sobre a tempestade para acalmá-las e nos conduzir a salvo a um porto, ao nosso porto seguro. Que Deus maravilhoso, que Deus tremendo, que Deus extraordinário, meus irmãos e minhas irmãs. Nesse texto nós vemos o que o diagnóstico dessa ansiedade, que não vale a pena nos preocuparmos com ele. Temos que observar primeiro e buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, porque todas as coisas que nós precisamos nos será acrescentada. Paulo nos mostra o remédio para a ansiedade: orar corretamente, pensar corretamente, agir corretamente. Como também Paulo, quando escreve aos Filipenses, nos mostra a cura da ansiedade. Que quando orarmos e pensarmos e agirmos corretamente com o Senhor, diante do Senhor, brotará a cura da nossa alma, do nosso entendimento em nosso coração. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso caminho e a vossa mente em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero concluir nessa noite trazendo à sua memória aquilo que lhe traz esperança. Eu entendo que estamos vivendo dias difíceis, em que a rotina do dia a dia, principalmente aqueles que estão trancados dentro de casa, isolados socialmente, isolados do convívio de seus parentes, de seus familiares, isolado do convívio dos seus amigos de escola, isolado do convívio alguns dos seus amigos no trabalho, da sua rotina de trabalho. Alguns perderam seus empregos. Alguns estão com dificuldade de sustentar o seu lar, a sua família. Alguns estão passando por dificuldades financeiras, escassez no seu lar. E isso traz ao seu coração medo, incerteza, insegurança, sem saber o que será da sua vida amanhã, ou mais tarde, ou daqui a uma semana. Mas eu quero dizer a você que existe um Deus que tudo pode, um Deus criador e Senhor de todas as coisas, o Deus que conduz as nossas vidas, o Deus que conduz a sua vida, meu irmão e minha irmã. Confie no Senhor. Confie no Senhor, entregue os seus caminhos ao Senhor e o mais Ele fará. O Senhor não nos abandona. Muitas vezes o Senhor usa as nossas vidas para abençoar outras pessoas que muitas vezes nem conhecemos, porque o Senhor tem cuidado de todos nós. Eu quero compartilhar uma experiência com os irmãos que tive essa semana. Nós estamos envolvidos em um projeto de arrecadação de alimentos para ajudar algumas pessoas que estão precisando de cestas básicas. Na última terça-feira nós conseguimos coletar alimentos e prepararmos 10 cestas básicas, cada uma também com um kit de material de limpeza, através de doações de vários irmãos e amigos. E nós, no dia que nos reunimos com alguns amigos e irmãos, nós conseguimos entregar 8 cestas básicas e ficaram 2 cestas básicas no meu carro, no porta-malas do meu carro. E eu pensando, Senhor, a quem eu vou direcionar? E, se não me falha a memória, na última quinta-feira, eu estava saindo ali do Carrefour na Torre e fiz o retorno, parei no sinal. E tinha um irmão meu que eu estava falando com ele pelo celular, através do rádio do meu carro. E quando ele desligou, o sinal estava fechado. Eu olhei para o canteiro que dividia as 2 pistas e tinha um jovem. Ele não tinha mais do que 20 anos. Ele estava segurando um pedaço de papelão e tinha escrito assim: preciso de comida.
Eu não conheço aquele jovem. Eu não sei qual é a realidade da sua casa, da sua família, quantas pessoas tem na sua casa, quanto tempo ele estava sem comer, sem ter um alimento decente na sua casa. E na mesma hora eu não pensei duas vezes, lembrei das 2 cestas básicas que estavam na mala do meu carro. Eu liguei o alerta do carro, abri a porta e quando eu desci do carro o sinal abriu, mas eu chamei aquele jovem e abri a mala do carro, ele veio à minha direção, eu peguei a cesta básica, coloquei nos seus braços, ele arregalou os olhos, né, uma sensação de alegria, assim, de satisfação, e peguei o kit material de limpeza, dei a ele. Impressionante que mesmo que o sinal abriu, todos os carros que estavam ao meu lado e atrás de mim, eles pararam. Ninguém seguia. E aquele jovem ficou com os olhos brilhando de felicidade. Certamente ele está passando privações no seu lar. Ele tinha um semblante meio envergonhado, porque tão jovem ele estava ali na rua pedindo alimento, pedindo comida, ele precisava de alimento. Quando eu entreguei, que fechei a mala, os carros começaram a buzinar, e eu pensando que eles preocupados para eu sair logo, porque eles queriam seguir, e quando eu olhei para trás, eles estavam aplaudindo, dando os parabéns, dizendo que atitude bonita, que coisa legal, e eu entrei no carro e saí, os carros passavam por mim, buzinando, acenando, dando os parabéns. E aquilo me deixou tão feliz, porque com tão pouco a gente conseguiu ajudar alguém que estava necessitado. E o interessante é que eu vi ali nas pessoas um sentimento de alegria, como se eles também ali estivessem fazendo parte daquele momento, com a atitude. O que eu quero dizer com isso, nessa mensagem que nós trouxemos nessa noite para os irmãos? Eu não sei qual é a ansiedade que está atormentando o seu dia a dia, mas o Senhor cuidará de você. Seja se for uma ansiedade por alimento, por remédio, por roupa, por enfermidade, por algum tipo de escassez, o Senhor vai providenciar na sua vida, porque Ele tem cuidado de vós. Qualquer que seja a sua necessidade, nessa noite, deposite aos pés do Senhor, Ele ouvirá a sua oração, Ele vai ouvir o seu clamor, como certamente Ele ouviu daquele jovem, e eu tive a oportunidade maravilhosa que Deus me deu de poder ajudar, não só eu, mas todas as pessoas que estão envolvidas nesse projeto, ali ajudaram aquele jovem, porque eu fui apenas a pessoa que entregou, mas por trás tem várias mãos, várias pessoas que doaram, que estão orando, que estão pedindo para que nós alcancemos o objetivo de ajudar alguém. E o Senhor vai ajudar você, meu irmão. Vai ajudar você, minha irmã, seja qual for a sua necessidade, seja qual for a sua dificuldade, seja qual for a sua ansiedade. O nosso Deus é maior do que os nossos problemas. Aquele hino que diz, o meu Deus é maior que os meus problemas. Eu não temerei. Com Jesus eu vou além. Ainda que a figueira não floresça, ainda que o fruto da videira minta, ainda que não haja gado nos currais, ou seja, ainda que a escassez aparecer à minha frente, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei ao Deus da minha salvação. O Senhor tem ouvido a sua oração, meu irmão. O Senhor tem ouvido a sua oração, minha irmã. Se acalme. Espera no Senhor. Como também aquele outro cântico diz, aquieta a minha alma. Faz o meu coração, Senhor, ouvir a tua voz, e a voz do Senhor fala ao seu coração que Ele é o seu refúgio e a sua fortaleza. Ele é o seu socorro bem presente na hora da angústia. Ele é o Deus que vai se apresentar a você, vai acalmar a tempestade da sua vida e vai trazer refrigério à sua alma nesta noite, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe,
que Ele retire do teu coração a tua ansiedade, que Ele retire do teu pensamento a tua ansiedade. Em Cristo Jesus, eu, você e todos nós somos mais do que vencedores. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude, que alegre o seu coração nessa noite, em nome de Jesus. Vamos, queridos, ouvir mais um cântico e voltaremos em seguida para nos despedirmos dos irmãos e ministrar a bênção apostólica sobre a sua vida. Coração ouvir tua voz, me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Eu sei que mesmo sem entender você está no controle, então me esconda no teu coração, me amarre a ti, pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da sua vontade pra mim. Eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. E mesmo que minha alma grite, tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar, me lançar no teu amor, no teu amor, Senhor. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar, e as muitas águas nunca levarão amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar, e as muitas águas nunca levarão amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. Vai ser difícil, eu sei,
pagar tudo por você. Mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem e aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Oh, 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 oh. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Oh, vem, vem e aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Amém, irmãos. Quero dizer aos irmãos que hoje foi muito especial, como sempre tem sido, estarmos juntos, mesmo que seja através da internet. Pedir aos irmãos que se inscrevam em nosso canal no YouTube, né? Ative lá o sininho para receber as notificações, dê um like lá, um legal para os nossos vídeos, né? Assista aos nossos cultos, dê lá sua opinião, poste lá um comentário. Que Deus continue abençoando a sua vida, meu irmão e minha irmã. Em nome de Jesus. Nós temos a convicção que o Senhor tem cuidado das nossas vidas. Tem cuidado de todos nós. Se você quiser fazer parte também dessa corrente do bem, onde nós estamos angariando alimentos para nos ajudar a abençoar vidas que estão precisando, famílias que estão necessitadas. Entre em contato comigo, a sua ajuda será muito importante. Em nome de Jesus. Receba, meu querido, nessa noite, a bênção do Senhor sobre a sua vida. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso bondoso e eterno Pai, que a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo permaneçam sobre todos nós, sobre todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. A igreja diz amém. Amém, meus irmãos. Um beijo no coração de vocês, um forte abraço e até a próxima, em nome de Jesus.